Fala Fogão, na tarde dessa segunda-feira, 26 de abril, o Botafogo liberou um comunicado do CEO Jorge Braga com as primeiras impressões do profissional a respeito da situação do Botafogo e também passando uma visão do caminho que ele entende ser necessário percorrer para que o Botafogo possa iniciar o seu processo de reestruturação tão necessário. Segundo Jorge Braga, se o Botafogo fosse uma empresa, já teria declarado falência, justamente porque a relação dívidas e receitas é muito desequilibrada. Ainda segundo o CEO, um projeto possível para o Botafogo passa necessariamente por 4 etapas fundamentais. A primeira delas, parar a hemorragia de caixa. É muito dinheiro que sai do Botafogo, os custos e despesas são muito elevados, e isso precisa ser revisto. O segundo ponto é reestruturar o modelo de negócio. Essa relação de custos e receitas no Botafogo é bem desequilibrada e isso precisa parar. O terceiro ponto, captar recursos em grandes quantidades, justamente para poder entrar no quarto ponto, que é enfrentar e reestruturar a dívida bilionária que o clube possui. Nesse vídeo eu vou passar para você os principais pontos desse comunicado do CEO, justamente para você ficar a par daquilo que aconteceu. Mas aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o site do Botafogo com a declaração na íntegra do nosso diretor executivo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você também puder compartilhar o canal do Fala Fogão com outros torcedores que não conhecem ainda esse espaço, eu vou ficar eternamente agradecido. Dito isso, vamos em frente para esse comunicado do Jorge Braga, comunicado muito importante, explicando o caminho que ele entende ser necessário para um processo de reestruturação na Alvinegro. E, logicamente, um processo que vai demandar muito trabalho, muito tempo e muita paciência da torcida botafoguense, porque, afinal de contas, o remédio amargo que o Botafogo precisa tomar não vai surtir efeito da noite para o dia. Primeiro ponto que eu quero destacar desse comunicado do Jorge Braga é o que ele fala sobre governança, dizendo que foi necessário criar uma força-tarefa para que as demonstrações financeiras do Botafogo fossem entregues dentro do prazo. Essa é uma situação importante porque, segundo o estatuto do Botafogo, toda a diretoria precisa entregar as demonstrações financeiras dentro de um prazo específico, justamente porque o Conselho vai se reunir para avaliar esses números e aprovar ou reprovar as contas do Botafogo. Então esse processo de entregar dentro do prazo, essas demonstrações financeiras, confere transparência e confiabilidade nos números do Botafogo. Realmente um ponto muito importante. Outro aspecto que vale destacar é a alteração no Código de Ética interno em relação aos funcionários, como por exemplo na parte de gestão de informações confidenciais. A gente sabe que no Botafogo vira e mexe, informações confidenciais são vazadas. Isso naturalmente prejudica bastante o Botafogo, seja no âmbito esportivo, seja no âmbito de negócios. Você fazer uma alteração, portanto, no Código de Ética interno é fundamental. Claro, se isso trouxer punição aos responsáveis. Não adianta você ter uma alteração no Código de Ética e na prática não surtir efeito algum. Vale destacar também em relação à declaração do Jorge Braga o redesenho dos processos internos de negócio, exigindo uma contrapartida mínima de performance e adimplência para você poder manter o licenciamento e o patrocínio. Um exemplo aqui, tá? Não foi comunicado isso pelo Jorge Braga, mas vale o exemplo. A loja do Botafogo é terceirizada a gestão, todo mundo sabe disso. E justamente nessa loja tem muita reclamação. Reclamação porque falta produto, falta tamanho, o atendimento é ruim. Você tem uma série de pontos aí que a torcida botafoguense reclama. Quando você faz um redesenho do processo interno de negócio, exigindo essa contrapartida mínima de performance, logicamente isso pode surtir um efeito a médio e longo prazo. Se de repente essa terceirizada não entrega esses indicadores de performance mínimos que o Botafogo espera, você pode ter a rescisão contratual e a contratação de uma outra empresa para ficar responsável por essa área. Isso aqui é só um exemplo, vamos ver como é que vai acontecer na prática, mas é um aspecto realmente importante. Também é importante o Botafogo introduzir nos seus processos o Request for Proposal, que nada mais é um nome bonitinho para licitação, onde o Botafogo vai poder construir um documento colocando de forma criteriosa tudo o que ele espera, por exemplo, de um fornecedor de material esportivo, e aquela empresa interessada em fechar negócio com o Botafogo já sabe de antemão quais são os critérios exigidos para a manutenção desse negócio. Então realmente é um ponto importante, o Botafogo não tem isso hoje e seria fundamental para que qualquer empresa interessada em ser parceiro comercial do Botafogo entenda quais são as exigências do Botafogo para que esse processo de parceria comercial seja mantido e construído com sucesso. Vale destacar também aqui a mudança da parte administrativa do Botafogo de General Severiano para uma sala de reunião no Newton Santos, ou seja, todos os profissionais envolvidos com essa parte administrativa vão estar no mesmo ambiente.
o que facilita a comunicação, a troca de informações e, logicamente, agiliza o processo de tomada de decisão. Quando você tem profissionais de diferentes áreas trabalhando em diferentes ambientes, naturalmente, essa agilidade ela é comprometida. E no Botafogo, um clube que tem pressa, pelo menos do ponto de vista da torcida, você ter agilidade no processo de tomada de decisão, compartilhamento de informação, isso realmente pode fazer a diferença. Ainda nessa parte de governança, vale destacar que o Botafogo vai fazer um mapeamento da real dívida que possui. Esse é um ponto muito importante, porque se você não tem ideia da real dívida que você possui, fica muito complicado você trabalhar no processo de equalização dessa dívida. Então é realmente fundamental o Botafogo mapear a real dívida, o perfil dessa dívida, através de ônus reais, através da justiça, para você poder ter tudo mapeado, tudo documentado, porque isso com certeza vai facilitar a tomada de decisão do Botafogo em relação a essa reestruturação da dívida e a equalização de todo esse passivo que a gente possui. Sobre a gestão de caixa, o Jorge Braga comentou que está sendo criado um comitê de caixa, onde você vai centralizar os processos críticos em relação a fornecedores, compras e pagamentos. Tudo para quê? Para que o Botafogo possa decidir de uma maneira mais facilitada aquilo que será pago e aquilo que pode ser pago nesse momento. Em outras palavras, como falta dinheiro no Botafogo, vira e mexe vai ser jogado as contas para o alto, vai pegar as mais importantes, vai pagar e as demais vai ser negociado com os credores aí um prazo mais alongado, de repente, que se adeque à realidade de fluxo de caixa do Botafogo. Fluxo de caixa, vale lembrar, é aquela disponibilidade de dinheiro imediato que o Botafogo vai ter num determinado mês. E como a gente sabe que vira e mexe, esse caixa do Botafogo está no vermelho, o Botafogo tem que fazer essa seleção aí de quem vai pagar, como é que vai pagar, quando vai pagar. Isso é realmente muito necessário. Também é necessário, segundo o Jorge Braga, enxugar a estrutura do Botafogo e enxugar de uma forma dura, porém com responsabilidade. Quando ele fala de enxugar essa estrutura, nada mais é do que você reduzir quadro de pessoal, reduzir a estrutura do clube, reduzir, por exemplo, o número de esportes que o Botafogo tem, tudo para quê? Para você poder fazer uma redução de custos e despesas. Parar com aquela hemorragia de caixa que eu comentei no começo desse vídeo. É disso que se trata a hemorragia de caixa. É muito dinheiro que sai do Botafogo. E o Botafogo, que tem uma grande dívida, uma capacidade de arrecadação nesse momento prejudicada, precisa realmente enxugar a sua estrutura, não tem jeito. Esse é um ponto que vai precisar acontecer. Sobre as dívidas do Botafogo, o Jorge Braga comentou que não existe uma solução simples. E qualquer pessoa que diga que exista tal solução simples vai estar equivocada. Ele mantém a esperança no marco regulatório do Clube Empresa, que está para ser votado no Congresso, e comentou meio que distante, assim como exemplo, recuperação judicial, o que sinaliza que mesmo no horizonte mais distante, recuperação judicial segue no radar do Botafogo. A respeito da SA, o Jorge Braga destacou 4 aspectos fundamentais para que a SA de fato seja a solução que o Botafogo necessita. O primeiro ponto, credibilidade de quem conduz esse processo. O segundo ponto, segurança jurídica para os envolvidos, tanto os investidores quanto o Botafogo. O terceiro ponto, retorno atraente para os investidores, tanto profissionais quanto individuais. E por último, destinação específica dos recursos que serão captados no futebol, justamente para você colocar dinheiro no profissional e na base. Em relação a contratações, o Jorge Braga deixou bem claro que o Botafogo vai ter que extrapolar aí, a sua realidade financeira para poder reforçar o elenco de forma assertiva, buscando esse retorno à Série A. Ele destaca também que entende o anseio do torcedor por títulos, mas que nesse momento, de acordo com a realidade do clube, o Botafogo tem que perseguir o 4º lugar na Série B, justamente para ter uma vaga no G4 da competição e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, lugar de onde nunca deveria ter saído, palavras do próprio Jorge Braga. Ele também comentou que o Botafogo, através de uma consultoria externa, está estruturando um departamento para melhor analisar o mercado em busca de reforços. Ou seja, isso sinaliza que no Botafogo o tal setor de inteligência não existia propriamente dizendo. Afinal de contas, não é à toa que a gente contratou uma série de jogadores por indicação ou do Barroca ou do Chamusca. Então onde é que está o tal setor de inteligência? Essa consultoria externa vai ser muito importante, porque de fato o Botafogo precisa analisar melhor aqueles jogadores que podem ser contratados para poder acertar. O Botafogo não tem margem para erro. E quando você não tem margem para erro, logicamente você precisa ter inteligência, informação, analisar, fazer um scout, enfim, tem que fazer as coisas da maneira correta, de forma profissional. Isso vai ser muito benéfico para o Botafogo, é um ponto bem importante desse comunicado, porque anima a gente, uma esperança aí de que o Botafogo pode de fato começar a se movimentar diferente no mercado de transferências.
Enfim, Fogão, é isso que o Jorge Braga comentou em resumo. Eu te convido mais uma vez a ler na íntegra esse comunicado. O link está aqui na descrição desse vídeo. Acesse, leia. É muito importante que a galera botafoguense fique a par de todos os passos que o Botafogo vai dando. Conforme eu disse, o remédio é amargo, vai demandar tempo, vai demandar trabalho e muita paciência da nossa torcida. Não adianta achar que vai ser da noite pro dia, porque não vai. Eu sei que a gente tem que ter paciência o tempo inteiro, mas quando a gente começa a ver a possibilidade de uma reestruturação sendo iniciada no clube, é isso que a gente tanto exigiu ao longo do tempo. E agora, mais do que nunca, realmente é necessário ter o nosso apoio. A cobrança sim estará presente, porque a gente quer o melhor para o Botafogo, mas apoiar a instituição, o time, buscando sempre o melhor para o clube é fundamental. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todos esses pontos que eu apresentei aqui, esse resumão do comunicado do Jorge Braga? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.